Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos da 44ª sessão ordinária da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, hoje, 3 de dezembro de 2025, 14 horas e 1 minuto. Eu cumprimento aqui o desembargador Sérgio Parente, que participa na forma presencial, a desembargadora Maria Ilma Lima de Castro, que participa na forma telepresencial, ausente por motivo de férias, o desembargador Benedito Helder Afonso Biapina. Cumprimento muito especial o doutor Alcides Jorge Evangelista Ferreira, procurador de Justiça, e bem como ao doutor Rogério Matias Rebouças da Silveira. Os eminentes advogados, os cumprimentos nas pessoas do doutor Marcelo Rodrigues da Silva e o doutor Pedro Arthur Marques de Aquim. Sejam bem-vindos. Os valorosos e valorosas servidoras e servidores, eu os cumprimento nas pessoas da doutora Ana Amélia, da Cecília, da Fernanda, da Kelly, nosso amigo Lúcio, Força Policial, está ali, bem como todas as Tereza, que participa na forma tela presencial, também todos os colegas servidores e colaboradores que estão nos auxiliando aí na forma remota. Eu submeto à apreciação dos meus pares a ata da sessão ordinária número 43, realizada no dia 24 de novembro do corrente ano. Alguma objeção? Pela aprovação, presidente. Uma correção. Pela aprovação. Obrigado, desembargadora Ilma, desembargador Sérgio Parente. Isso é uma correção à ata do dia 26 de novembro, e não 23. Pela aprovação. Homologação dos votos. Ficam as partes dos seus respectivos defensores, cientes de que a pauta número 45, disponibilizada por meio de publicação no Diário da Justiça Nacional, o portal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, com julgamentos na sessão ordinária hoje realizada, teve os processos submetidos ao sistema de voto provisório, com votação unânime, tornando definitivos seus julgamentos nos termos do voto dos relatores, ressalvando os que têm destaque de vista ostentação oral, entre outros que acaso estejam pendentes de votação. Solicito a cooperação de todos os operadores do direito, aqui desembargadores, desembargadora, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia, para que nos processos que tramitem em segredo de justiça, sob segredo de justiça, e também que figure como vítimas crianças, adolescentes ou mulheres vítimas em contexto de violência doméstica ou familiar, que sejam omitidos os seus respectivos nomes, haja vista a legislação de regência. Também peço a valorosa contribuição dos advogados e advogadas que farão uso da palavra na forma telepresencial, para que o façam mediante o uso de beca, da forma do artigo 120, parágrafo 13 do regimento interno desta Corte de Justiça. E aqui, como sempre fazemos, nós damos, não havendo pedido de sustentação oral na forma prioritária, nós prestigiaremos os eminentes advogados que aqui comparecem na forma presencial. E é por essa razão que eu apregou para julgamento o item 2. Apregou para julgamento habeas corpus 063-0221-98-2025, número 9 do roteiro de minha relatoria, advogado Dr. Marcelo Rodrigues da Silva, que o convido para ocupar a tribuna, paciente PRSS. Consulto o doutor Marcelo, doutor Alcides, se me dispensam da leitura do relatório. Dispensamos. Pois não. Então, doutor Marcelo, mais uma vez, seja bem-vindo. Concedo-lhe a palavra pelo prazo de até 15 minutos. A palavra a vocês. Boa tarde, presidente, na qual saúdo os demais embargadores, excelentíssimos representantes, aqui servidores do Ministério Público, Força Policial, colega advogado e os demais que nos acompanham de forma telepresencial. Excelências, o motivo pelo qual me traz aqui esse habeas corpus é em relação ao não cumprimento da súmula vinculante 14, que traz o acesso
a informação onde o acusado deve ter o acesso total e pleno às informações, ou o advogado dele, para que possa assim permear a sua defesa. No caso em tela, a defesa até então não está tendo acesso aos autos, haja vista que ele foi preso no dia 30 de outubro de 2025. E por mais que estejamos habilitados, não conseguimos saber os motivos pelos quais ele é acusado. Mas eu preciso trazer algumas informações sobre o paciente em questão. Nós verificamos nos autos também desse habeas corpus um parecer ministerial que aponta inclusive 2 processos na qual ele responde. Esses 2 processos em questão, um estava em fase de execução de pena, onde o mesmo era monitorado via tornozeleira eletrônica no ano de 2000, antes de 2022, quando naquela época surgiu uma operação chamada Operação Saturnália. Nessa operação ele foi preso preventivamente pela determinação da vara das organizações criminosas. Naquele momento, excelências, ele passou 1 ano e 11 meses preso preventivamente. E aí eu defendi pessoalmente, ingressamos com pedido de liberdade, inclusive aqui neste tribunal, mas pelas indicações daquele colegiado, havia-se uma informação de que ele era muito perigoso, de que ele pertencia à organização criminosa, de que era faccionado, enfim, as mais altas aberrações contra ele. Passado esse período de 23 meses, aquela mesma vara que disse que ele era muito perigoso, o inocentou. Então ele passou todo esse período preso de forma inocente. E aí ele sempre trabalhou com câmeras eletrônicas, sistema de monitoramento, onde vive lá com sua esposa e sua filha na mesma casa, retornou para o seu mesmo município, apesar de todas essas circunstâncias, estava trabalhando, quando agora se depara de novo com uma nova medida de prisão preventiva. E agora sobre outra alegação, pelo que nós podemos observar até no trechos trazidos pelo parecer ministerial, é que dizem de novo que ele é perigoso, que pertence à facção criminosa e tudo isso. De fato, e um outro processo que está ainda em fase de instrução, ainda nem chegou à fase de julgamento para instrução. Mas esse da execução, ele ficou com essa pecha. E aí tudo que está acontecendo agora na cidade, o homem é preso, é bandido, é criminoso. Resumindo, preso de novo. E eu digo a vossas excelências, se a vara das organizações errou uma vez com a mesma pessoa, quem garante que não está errando novamente nesta nova pedido de prisão preventiva? Isso é muito prejudicial para ele, para a família dele. Quem vai explicar para a filha dele de novo, para a esposa, que mais uma vez ele foi preso, inocente, porque daquela vez ele foi. Quem garante que agora não é novamente? Além disso, nós temos a certeza de que não há nada que pese sobre ele em relação a qualquer outra coisa, porque ele, de fato, vem trabalhando, demonstrou tudo isso. Tudo naquela operação chamada Saturnália, excelências, foi levado em consideração. Levaram celular, notebook, foram vistoriados, quebra de sigilo telefônico, tudo que vossas excelências possam imaginar. E nada foi encontrado contra ele. Tanto é que a própria vara disse que era inocente. E aí agora essa outra situação que nós nem conseguimos saber de fato quais foram as informações. Segundo o parecer ministerial, traz trechos do inquérito, diz que uma testemunha que não é conhecida, que é sigilosa, diz que ele é envolvido com facções. Mas se fosse, aquela época ele também seria, e seria provado isso. E não foi lá, por quê? Porque de fato ele não é. E aí, na dúvida, nós clamamos pelo indúbio pro réu, para que o mesmo possa viver este final de ano na casa dele com a família. Eu saliento ainda que naquela época que ele estava cumprindo a execução, monitorado, ele nunca quebrou. Aliás, não é que se tenha quebrado, nunca saiu dos ditames oferecidos pelo juiz de execução naquela época. Não há nenhum indício que a tornozeleira dele tenha sido descarregada, danificada. Não, ele seguia rigorosamente o que era atendido pelo juiz da vara das execuções. Então, o que eu clamo a vossas excelências, porque nesse momento aqui é o último momento, neste ano, que nós podemos pedir em favor dele, porque mesmo que a vara das organizações nos dê o sigilo integral hoje, nós precisaremos estudar para formular um pedido, e pedido nós sabemos esse que, devido à grande quantidade de processos que existem hoje no judiciário brasileiro, seria humanamente impossível que fosse apreciado um novo pedido antes do recesso forense. Então, o que nós clamamos aqui é que ele seja posto em liberdade, porque nós sabemos que aqui é onde nós podemos falar pela primeira vez sobre isso, e caso vossas excelências entendam que há uma necessidade,
aplique uma medida cautelar, porque ele já provou que não oferece risco à sociedade, haja vista que aquele monitoramento nunca foi quebrado. E é isso que nós pedimos, que ele possa ter a dignidade de poder passar as festas de fim de ano com a esposa e com a filha dele na casa dele. É o que requer a defesa, Sanders. Obrigado, doutor Marcelo. Concedo a palavra ao doutor Alcide Jorge para manifestação da Procuradoria de Justiça. Excelentíssimo senhor presidente desta colenda segunda Câmara Criminal, doutor Eduardo Costa Fava, excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Valente, excelentíssima senhora desembargadora Maria Eugênia de Castro, respeitabilíssima Secretaria dos Trabalhos, conduzidos aqui pela doutora Ana Amélia e os demais servidores, o doutor Rogério Matias Rebouças, representando a Defensoria Pública, nossa segurança aqui presente, advogados que se fazem presente, especialmente o doutor Marcelo Rodrigues da Silva, representando os interesses aqui de Paulo Roberto. Os documentos produzidos pela autoridade policial demonstram que as investigações tiveram início a partir das demandas que indicavam a atuação da facção Comando Vermelho em São Gonçalo do Amarante, culminando na instauração de VPI e inquérito policial, com elaboração de relatórios minuciosos que identificavam a participação do paciente como liderança da célula denominada Tropa do Biscuit R2, responsável por coordenar atividades ilícitas na região. Ademais, os depoimentos sigilosos colhidos no curso da investigação corroboram essa posição, descrevendo o paciente como um dos frentes da organização criminosa, com atribuições estratégicas na disputa territorial, o que revela a gravidade concreta da conduta. Por sua vez, merece destaque o relatório técnico juntado aos autos, que registra a declaração do próprio paciente, admitindo o vínculo com a facção, robustecendo os indícios de autoria e materialidade delitiva. Não se pode olvidar que os dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos indicam a participação ativa do paciente na produção de entorpecentes destinados à comercialização pela facção, circunstância que reforça a necessidade de interromper tais atividades para garantir a ordem pública. Além disso, o histórico criminal do paciente, marcado por delitos graves como homicídio, porte ilegal de arma e lavagem de dinheiro, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, atraindo a aplicação do enunciado sumular número 52. É de se concluir, portanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando fumos comissi delicti e periculum libertatis, não havendo ilegalidade a justificar a concessão da ordem, motivo pelo qual deve ser denegada, ressalvando-se, porém, a determinação para que a autoridade coatora reavalie o sigilo e habilite os causídicos, conforme já apontado neste parecer. Obrigado, doutor Alcides. Doutor Marcelo, eu adianto aqui que o voto vem nessa linha ligada pela Procuradoria de Justiça. Nós sabemos que a súmula vinculante 14, né, mas ela também traz lá as ressalvas, né? Então, aqui, essa matéria ela não é nova. Assim, há operações aqui em que nem mesmo a gente tem acesso quando da análise de habeas corpus, pela sensibilidade do momento da operação, né, em que o acesso ele fica restrito única e exclusivamente ao magistrado, polícia e Ministério Público de forma temporária. Então, eu não vejo aqui, no momento, como definir isso. Isso também não há aqui
ofensa à súmula 14, porque a própria súmula 14, vinculante 14 do Supremo, faz essa ressalva, né? Eu também concordo aqui com o doutor Alcides, porque pelo que a gente conseguiu ter acesso lá, há vários pedidos de advogados lá. Eu não sei em que pé está, né, o andamento das investigações, mas o voto vem nesse sentido. Denega, mas determina que o juiz de origem aprecie, diga sim ou não, inclusive do seu constituinte, se a investigação já está apta a ser aberta ao acesso a todos os demais operadores do direito. Então, pedindo as respeitosas, venha, doutor Marcelo, mas o voto nesse sentido. Eu vou diretamente aqui as questões em discussão. Há duas questões em discussão. Analisar a possibilidade de conceder o acesso do paciente e seu representante aos autos citados, com acesso restrito, sobre os quais pende pedido idêntico na origem, porém sem que tenha sido realizada efetiva análise pelo magistrado primeiro. E dois, aferir se estão presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva do paciente, malgrado o alegado cesseamento de defesa. Razões de decidir: não é possível conhecer do pedido formulado pelo impetrante porque não houve efetiva análise sobre o pleito na origem, tendo o magistrado se limitado a deferir que a questão será apreciada nos autos incidentais próprios. Igualmente, não é recomendada a análise neste momento, pois o julgador ACO possui melhores condições de empreender efetiva análise e a estabelecer se é possível acessar as peças ou não. Não há de se falar em nulidade, porque não houve prejuízo concreto, carecendo até mesmo da efetiva análise acerca dos pedidos em atenção ao princípio fase de nulité sangrier, expresso no artigo 563 do CPP, vez que parte das peças requisitadas contém restrição de acesso para não prejudicar diligências em andamento e ou outras investigações, o que está em consonância com a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, de forma que não há irregularidade. Ainda assim, impede que seja realizada a efetiva análise até para delimitar se e como será realizado o acesso, podendo só posteriormente aí ser realizada a apreciação por essa instância recursal. Em relação à tese de ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, simplesmente com base à dificuldade de acesso, não há ofensa até aqui aos pressupostos, fundamentos e ou condições de admissibilidade da prisão preventiva imputada, não havendo que se falar em restrição ilegal ao direito constitucional de locomoção. Os motivos postos no decreto constritivo estão devidamente alicerçados em elementos vinculados à realidade, tendo a autoridade impetrada feito referência às circunstâncias fáticas e jurídicas em voltas do caso, de maneira que não há ilegalidade a ser reconhecida quanto a este ponto, estando respeitado o disposto nos artigos 282, inciso 1º e 2º, 311, 312 e 313 do Código Penal Brasileiro, Código de Processo Penal Brasileiro. O Trocim pesquisa o sistema SAGE-PG Cancún, verifica-se que o paciente também responde a outras ações penais, fato que enseja a aplicação da súmula 52 deste Tribunal de Justiça. Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores segue no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o agente integrar a organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização evidenciada no número de integrantes e ou presença de diversas frentes de atuação e ou contatos no exterior, ou ainda grande poderio econômico em face da vultuosidade de recursos desviados. Dispositivo, ordem parcialmente conhecida e na extensão cognoscível denegada, mas com determinação de ofício para que o juiz primeiro realize com urgência a análise dos pedidos formulados na origem. É a proposta de voto. Com votos do desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente, só aproveitando para saudar Vossa Excelência, desembargadora Ilna, os advogados aqui presentes também na sala virtual, doutor Alcides, procurador, defensoria, doutor Rogério, os queridos servidores e força policial aqui presente. Presidente, eu acompanho, inclusive nós já decidimos essa questão em outras situações, então já me posicionei e renovo meu posicionamento acompanhando. Obrigado, desembargador Sérgio. Como vota a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro?
Acompanho também o voto do relator. Grato, desembargadora Ilna, proclamo o resultado. A trinca julgadora, sem divergência de votos, conheceu parcialmente da ordem impetrada para denegá-la na extensão cognoscível, mas com determinação de ofício para que o juiz da origem proceda à análise acerca de todos os pedidos de acesso realizados pelo impetrante e demais investigados na origem, com urgência que o caso requer, nos termos do voto do eminente relator. Julgamento concluído. Doutor Marcelo, mais uma vez, satisfação tê-lo aqui na segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça. Vamos... Só corrigir alguma coisa. Dando continuidade, eu apregou para o julgamento o item 4, petição criminal, uma sequência de 4 zeros, 462-41-2025-806-0000, número 23 da pauta 45. Relatora, desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, requerente TRTM, advogada a doutora Carolina Barreto Alves Costa Freitas, requerido HLG, advogado doutor Pedro Arthur Marques de Aquino, que já ocupa aqui a tribuna. Consulta, a doutora Carolina Barreto se encontra na sala virtual? Não se encontra na sala virtual. Então, eu consulto o doutor Pedro Arthur e o doutor Alcides, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Pois não. Então, doutor Pedro Arthur Marques de Aquino, Vossa Excelência, tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, presidente. Iniciar saudando a todos, senhor presidente, desembargador Francisco Eduardo Torquato Costa Fava, desembargador Sérgio Parente, a relatora, desembargadora Maria Ilna, todos os serventuários, representantes do Ministério Público, doutor Alcides, me agraciou com a sua companhia nesses 2 andares, é isso, procurador? Força Policial, todos os serventuários, desembargadores, na verdade, aqui estamos diante de um interposto como agravo de instrumento, foi distribuído a uma das câmaras de direito privado aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Posteriormente, verificada a matéria, foi redistribuído a esta segunda Câmara Criminal, oportunidade na qual foi recebido como apelação criminal. A lide, desembargadores, aqui versa sobre medidas protetivas de urgência que foram revogadas pelo juízo de primeiro grau. Anteriormente ao mérito, eu creio ser de especial relevância, nós fazemos uma breve linha do tempo, apenas no sentido de familiarizar vossas excelências, mas o processo versa acerca de um relacionamento amoroso entre apelante e apelado, que durou cerca de 1 ano e meio, tendo finalizado o desembargador Costa Fava em maio deste ano de 2025, mais especificamente no dia 19 de maio. E um fato que merece especial relevância, desembargador Sérgio, nesse processo é que durante esse relacionamento amoroso entre apelante e apelado, foi constituída entre eles uma sociedade empresária, uma empresa que tinha como fito prestar serviços de engenharia pelos dois. Ocorre que, com o término do relacionamento no dia 19, 2 dias depois, a apelante compareceu à Delegacia de Defesa da Mulher, registrou o boletim de ocorrência em desfavor do apelado e requereu também em seu desfavor medidas protetivas de urgência. E abrindo um breve parênteses com relação a esse pedido, 2 inconsistências que, no nosso entendimento, merecem ser destacadas. A primeira, ela menciona em seu boletim de ocorrência, de folhas 43 e 44, que o relacionamento teria findado no dia 17, mas a defesa colacionou capturas de tela, conversas entre os dois, no sentido de que o relacionamento só teria vindo a terminar 2 dias depois, propriamente no dia 19. E outra inconsistência é que, em sede de boletim de ocorrência, a apelante alega que teria sofrido ameaças proferidas pelo apelado. Mas quando do preenchimento do relatório, do formulário, de avaliação de risco,
esta marca a opção de que jamais nem ela, nem sua família teriam sofrido qualquer tipo de ameaça perpetrada pelo ora apelado. Feitas essas ressalvas, a gente continua na linha do tempo. As medidas protetivas foram deferidas no dia 23, o apelado intimado no dia 27 e apresentou defesa no dia 2 de junho de 2025, folhas 76 a 86. O que nos leva a entender, a partir dessa defesa, que as medidas protetivas elas foram solicitadas, na verdade, por uma lide meramente patrimonial. E foi este, inclusive, o entendimento do juízo de primeiro grau que revogou as medidas protetivas de urgência, razão pela qual a outra parte interpôs o recurso cabível. Em sede de decisão de primeiro grau, a própria magistrada, ela, em decisão, abre aspas, percebe-se que o núcleo do conflito travado entre as partes diz respeito a questões estritamente patrimoniais, vez que os acontecimentos narrados não ocorreram em virtude do gênero, mas sim por impasses em razão de dissolução de sociedade empresarial. Apenas para contextualizar, tendo em vista o desgaste que seria dar continuidade a uma empresa com uma pessoa que não é mais sua companheira, foi firmado entre apelante e apelado o acordo de que o apelado, seria excluído da sociedade empresária de fato, propriamente, mediante uma reparação, que leva posteriormente a apelante a comparecer em delegacia, mencionando inclusive esses valores. Então, no entendimento que foi apresentado pela defesa ao juízo de primeiro grau, com inclusive parecer favorável do Ministério Público em primeiro grau, foi de que a lide era meramente patrimonial, meramente empresarial de competência, portanto, de alguma das varas empresariais do Fórum Clóvis Bevilacqua. Este entendimento, inclusive, possui respaldo no inquérito policial decorrente daquele primeiro boletim de ocorrência. Isso porque, desembargador Escoçafaba, quando da presença da apelante em delegacia para registro do boletim de ocorrência, foi instaurado o competente inquérito policial pela delegada na Delegacia de Defesa da Mulher, tendo esta já apresentado o relatório final, desembargador Sérgio, no sentido de opinar pelo arquivamento do feito, pois não verificou qualquer indício, qualquer materialidade, ainda que a título indiciário, a ponto de indiciar o ora apelado pelo crime de ameaça. Então, os dois pilares em primeiro grau, o primeiro inquérito policial, este foi sugerido o arquivamento, e o segundo é o que dá causa à presente apelação, no qual, em primeiro grau, a magistrada entendeu também pela revogação das medidas protetivas, visto que o objeto buscado é meramente patrimonial. A postura, e isso mencione-se, foram colacionadas capturas de tela, como eu havia dito, da conversa entre apelante e apelado. A postura do apelado foi sempre verificada no sentido de ser apaziguadora, como, por exemplo, quando ele envia, mas não adianta estarmos nos desgastando mais aqui. Estou tentando conscientizar, mas vejo que está muito difícil, não está havendo diálogo. Enquanto que as capturas de tela referentes às mensagens proferidas pela apelante são no sentido de até um tom intimidador, utilizando-se, inclusive, de palavras de baixo calão. Por fim, para não tomar mais o tempo de Vossas Excelências, apenas quanto a uma alegação de que o apelado teria se apropriado indevidamente de alguns itens pessoais da apelante, estes itens, diga-se de passagem, foram adquiridos em prol da empresa, são itens meramente instrumentais da empresa, uma trena e outros objetos relacionados ao exercício da engenharia, desembargador Sérgio, que estavam no interior do veículo do apelado, visto a empresa não possuir veículo em seu nome, então era utilizado o veículo do apelado, e tão somente por este motivo os itens estavam na posse do apelado, também em razão por ele de exercer papel na empresa, também ter acesso aos itens, enquanto que, quando do término, prontamente a apelante revogou todos os acessos às mais diversas contas relacionadas à empresa, revogou todos os acessos unilateralmente, ficando, portanto, impedido o apelado de ingressar nessas contas. São essas as razões, os principais pontos, desembargador Escoçafaba, que a defesa gostaria de apresentar a Vossas Excelências, para, ao final, requerer
seja improvida o agravo de instrumento recebido como apelação, mantendo-se em todos os seus termos a decisão de primeiro grau, hora ver gastada. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Parabéns pela brilhante sustentação. Eu concedo a palavra ao doutor Alcides Jorge para posicionamento da Procuradoria de Justiça. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, Eduardo Costa Fava, desembargador Sérgio Parente, desembargadora Maria Una de Castro, secretaria, demais advogados que se fazem presentes aqui a esta sessão, e doutor Pedro Arthur de Aquino, que fez a sua brilhante sustentação oral. Ao exame, constata-se que os elementos documentais constantes nos autos, a peça inicial, as contrarrazões, os despachos e o parecer ministerial, permitem atribuir a persistência da situação de risco à integridade da vítima, justificando a manutenção das medidas protetivas e afastando a tese defensiva de revogação. Com efeito, a peça inicial descreve que após o término de relacionamento, a vítima passou a sofrer ameaças e perseguições por parte do recorrente, além da retenção de bens utilizados em sua atividade profissional, circunstâncias que configuram a violência psíquica e patrimonial. Narrativa que é reforçada pela informação de que a vítima realiza tratamento psiquiátrico em razão do quadro de violência evidenciado, a vulnerabilidade concreta. Ademais, os documentos juntados aos autos, incluindo o boletim de ocorrência e despachos judiciais, corroboram a existência de risco atual atuando, afastando a alegação de que as medidas teriam sido pleiteadas com finalidade meramente patrimonial. A análise ministerial destaca que não há indício de desvio de finalidade, ressaltando que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340 de 2006 possuem natureza inibitória e podem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco. Na mesma linha, os fundamentos jurídicos citados no parecer reforçam que a manutenção das medidas não exige prova robusta, bastando a plausibilidade das alegações da vítima e indícios de ameaça à sua integridade física ou psicológica. A jurisprudência colacionada confirma que a ausência de descumprimento das medidas não implica cessação de risco, mas sim demonstra a eficácia e que conflitos patrimoniais não afastam a caracterização da violência doméstica quando presentes elementos objetivos de ameaça. É de se concluir, portanto, que o recorrente, ao adotar condutas intimidatórias e reter bens essenciais ao trabalho da vítima, criou um ambiente de risco que justifica a preservação das medidas protetivas, motivo pelo qual não há ilegalidade a ser sanada pela via de habeas corpus. É a manifestação calcada na manifestação que já existe nos autos. Obrigado, doutor Alcides. Concedo a palavra à eminente relatora, desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargadora. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Peço licença para proceder à leitura de trechos das razões de decidir. As medidas protetivas possuem natureza penal, no caso concreto, atraindo a competência da Câmara Criminal, sendo cabível a apelação, admitindo-se, contudo, a fungibilidade recursal diante da ausência de previsão expressa da Lei 11.340/06 e da divergência jurisprudencial.
O recurso foi interposto dentro do prazo legal, sendo tempestivo. Reconhece a aplicação da Lei Maria da Penha, dada a existência de relação íntima de afeto e relações e relatos consistentes de violência psicológica e patrimonial, que se presume a partir das relações da vítima, das declarações da vítima. Estão presentes indícios suficientes, fumus boni juris, e risco atual à integridade psicológica da ofendida, periculum in mora, sendo necessária a certeza dos fatos ou indiciamento prévio. As medidas protetivas, conforme entendimento consolidado no tema 1249 do STJ, constitui tutela inibitória e depende de processo principal e subsiste enquanto persistir a situação de risco. Recurso conhecido e provido, restabelecimento integral das medidas protetivas anteriormente deferidas. É como voto, presidente. Obrigado, embaixadora Ilna. Eu também acompanho o voto de Vossa Excelência, que pesa aqui os argumentos relacionados aqui da tribuna contra o tratamento psicológico. Então, robustece essa tese. Eu acredito também que seja um retrato atual. Isso não significa que não possamos revisitar isso em um cenário diferente, mas no presente momento, doutor Pedro, eu me acosto aqui integralmente ao bem lançado voto de Sua Excelência, relatora, embaixadora Ilna. Com o voto do embaixador Sérgio. Pois não, presidente, também parabenizo o patrono. Enquanto ele falava, eu examinava aqui os autos e em memoriais, na linha que o presidente se referiu, a advogada, inclusive, disse o seguinte: a instrução documental dos autos revela agressões verbais com conteúdo sexual degradante, manipulação emocional, xingamentos, ameaças, episódio de humilhação pública, crises emocionais severas, isolamento social imposto pelo agravado, retenção de instrumentos de trabalho e coação financeira, tudo amplamente corroborado por testemunhas externas, familiares e vizinhos. Então, assim, como bem disse o presidente, narra que, né, tudo que ela estaria passando. Então, eu já me manifestei e mantenho o voto proferido, acompanhando. Obrigado, embaixador Sérgio. Vou à proclamação do resultado. Turma julgadora, de forma consensual, conheceu do recurso para conferir-lhe provimento nos termos do voto na insígnia relator. Julgamento concluído. Doutor Pedro Arthur, mais uma vez, Parabéns. Muito obrigado. Uma excelente semana a todos. Até mais. É uma próxima oportunidade. Bem, concluída a sustentação oral dos eminentes advogados, que aqui compareceram na forma física, daremos início à lista dos profissionais que participam de forma remota. E é por essa razão que apregou o item 1, habeas corpus 062 95 39 46 2025, número 3 do roteiro de minha relatoria, impetrante o doutor Luiz Ricardo de Moraes Costa. Doutor Luiz Ricardo está na sala. Paciente Naftali Noviktes da Silva Alves. Doutor Luiz Ricardo se encontra na sala? Diante da ausência do doutor Luiz Ricardo, eu declaro prejudicado o pedido de sustentação oral e proclamo o resultado. A turma julgadora, sem divergência de votos, conheceu e concedeu a ordem impetrada, assegurando ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, mediante substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
nos termos do voto do eminente relator. Julgamento concluído. Vamos ao último item da pauta, que é o item 3. Apregou para julgamento o habeas corpus 062, 98, 60, 81, 2025, número 4 do roteiro, também de minha relatoria, impetrante o doutor Jerry Cruz Bezerra, paciente José William Souza Cardoso. Doutor Jerry, seja bem-vindo. Pois não, Agora sim, pois doutor não, Jerry. Excelência. Tudo bem, seja bem-vindo. Consulto Vossa Excelência, o doutor Alcides, se me dispensa da Tudo leitura. bem, boa tarde, Excelência. Boa Tive tarde, doutor um pequeno problema. Dispensamos. Boa tarde. Pronto, Vossa Excelência está Excelência. nos escutando bem? Pronto, estou tendo um problema de internet e estou mudando aqui de local. Um instante só. Tá, Certo? então vamos aguardar aí, Não, Vossa Excelência. mas já melhorou, já deu certo aqui. Certo? Fique tranquilo, estamos no aguardo. Aqui em Juazeiro do Norte, a internet não é muito boa. Está numa terra Pronto, boa. Excelência. Terra boa, terra do Padre Cícero. Isso. Pronto. Pronto, Excelência, Vossa estou à Excelência disposição. dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Pois não. Então, doutor Jair Cruz Bezerra, concedo a palavra pelo prazo regimental. Com a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde, senhores desembargadores, serventuários do Tribunal de Justiça, Polícia Militar e demais presentes nessa sessão. Hoje me dirijo a este tribunal com todo o respeito para tratar aqui de um pedido de habeas corpus, que versa aqui sobre a soltura, a revogação da prisão preventiva, que foi impetrada, foi protocolada na comarca de Crato, Ceará, visando a revogação da preventiva do José William Cardoso, que foi preso no dia 1º de setembro de 2025, Excelências, estando até o momento no cárcere, e adentrando no mérito da questão, foi negado o nosso pedido aqui no juízo do primeiro grau, na comarca de Crato, Ceará. Porém, Excelência, inconformados com essa denegação, passa aqui a expor os fatos autorizadores aqui da nossa impetração de habeas corpus. Esse caso, Excelência, versa sobre um homicídio ocorrido na cidade do Crato, certo? Um homicídio ocorrido em 22 de dezembro de 2021, então um fato ocorrido há 4 anos atrás, e foi um fato público e notório aqui na cidade do Crato, aliás, lá na cidade do Crato, estou em Juazeiro, e a partir desse momento do fato do homicídio, que foi no dia 22 de dezembro de 2021, iniciaram-se as diligências, certo? E no dia 26 de dezembro, então 4 dias após a prática do homicídio, o senhor José William Cardoso, ora paciente, apresentou-se espontaneamente à delegacia de polícia da cidade de Crato e não só apresentou-se, como confessou a prática do crime, isso há 4 anos atrás. O William é um cidadão, um rapaz trabalhador, tem esposa, 2 filhos, não integra organização criminosa, não integra facções criminosas, não tem antecedentes criminais, e esse fato decorreu de uma briga de bar, em que o mesmo, segundo seu depoimento e também as testemunhas, foi ameaçado e resultou nesse triste fato em que ocorreu aí a morte da vítima, certo? Então, o José William apresentou-se à delegacia, como já dito, e não só apresentou-se, como confessou o fato. Lá na delegacia, de forma informal, o delegado, ele perguntou ao delegado se poderia se dirigir à sua cidade natal, que era Saboeiro, Ceará, que é aqui pertinho também, 110 quilômetros, mais ou menos, porque estava com medo de represália por parte da família
da vítima. E o delegado também, de forma informal, disse que ele já tinha se apresentado, foi liberado na delegacia, não tinha prisão preventiva decretada, e ele disse, olha, você agora vai responder um processo, eu vou finalizar o inquérito, e o senhor vai responder um processo, uma ação penal, muito provavelmente. Né? E aí não só ele, como toda a sua família, seus irmãos, suas irmãs, voltaram, regressaram para a casa de seus pais em Saboeiro, que é uma cidade pequena do interior e que não tem tanta oportunidade de emprego. Eles tinham vindo para o Crato atrás de oportunidade de emprego, já estavam bem estabilizados, então retornaram para Saboeiro, certo? Só que aí no dia, após a saída dele da delegacia, né, a apresentação espontânea, o delegado representou pela prisão preventiva, o que foi concedido pelo juiz da comarca de Crato no dia 26, aliás, no dia... Só um instante, excelências. Apresentou espontaneamente. Data preventiva foi decretada no dia 27/12. Então, veja bem, no dia 26, ele se apresentou espontaneamente, ainda continuou na cidade do Crato, e no dia seguinte o delegado pediu a prisão preventiva, mesmo tendo dito que ele poderia ir para casa e aguardar que seria intimado, receberia as intimações. No dia seguinte, no dia 27/12, foi decretada a sua prisão preventiva. Só que com medo, com receio de represália por parte dos familiares da vítima, não só ele, como os seus irmãos, que não respondem processo, não eram réus, não eram acusados, enfim, também se evadiram da cidade do Crato, saíram da cidade do Crato para Saboeiro, que é uma cidade de apenas 100 quilômetros, o que mostra que ele saiu do Crato não por querer fugir ou empreender fuga, até porque se assim quisesse não teria se apresentado e confessado a prática do crime, certo? Mas tão somente por medo de represálias, conforme está aí eu deixei bem claro no HC e também lá no pedido de revogação de prisão preventiva. Ocorre, excelência, que o senhor William mudou-se de estado para a cidade de Cachoeiro do Itapemirim, do Espírito Santo, onde lá montou o seu empreendimento, colacionei aí várias declarações nos autos. Ele tem 2 filhas menores, matriculou as filhas na escola, certo? Com o nome dele lá na escola. Enfim, ele recomeçou a sua vida lá no Espírito Santo, mas não porque quisesse fugir da justiça, mas sim por medo de represália. Assim como nenhum dos seus irmãos, que nada deviam à justiça, também se ausentaram da cidade do Crato para a sua cidade natal. Então, excelências, de fato, a jurisprudência aponta para que aquele que se evade do distrito da culpa, que empreende fuga, a jurisprudência não é boa para que seja revogada a sua prisão. Porém, esse caso é diferente. Primeiro, que há uma extemporaneidade, né? O homicídio aconteceu há 4 anos atrás. Segundo, que ele já está preso há 3 meses. Terceiro, ele se apresentou espontaneamente, confessou o crime, inclusive expôs os motivos do crime para a autoridade policial, né? Possui residência fixa, possui emprego lícito, conforme colacionado nos autos, em forma de declarações. E durante todo esse tempo, de 2021 para cá, conforme as certidões dos autos, não praticou nenhuma conduta ilícita. Então, demonstra assim que ele, e antes do fato também nunca praticou nenhum crime. Demonstra que não é um risco à ordem pública, de forma alguma, à liberdade. Em relação à conveniência da instrução e da instrução penal, do caderno processual, ele confessou a prática criminosa, confessou crime, e foi liberado da delegacia. Já após sair da cidade do Crato para a cidade de seus pais, em Saboeiro, que foi, no outro dia, que foi decretada, assim, a sua prisão preventiva. Então, excelência, está claramente demonstrado nos autos que o senhor William não preenche os requisitos do artigo 312, que são autorizadores da prisão preventiva, não tem antecedente criminal, confessou o crime, a jurisprudência entende que a confissão, nesses casos,
traz uma benesse ao réu, né? Outra coisa, Excelência, a audiência de instrução na cidade de Crato está marcada para amanhã, dia 4 de dezembro, certo? Então, vai participar, é óbvio, está encarcerado, vai participar por videoconferência da audiência de instrução, que está marcada para amanhã. Eu estarei lá para participar dessa audiência na cidade do Crato. Mesmo que houvesse uma liberação, a concessão de um HC aqui, ele ainda estaria encarcerado na data de amanhã e vai participar da audiência de instrução e vai manter a tese, vai manter a confissão, desde já, a confissão lá do caderno inquisitorial vai manter amanhã também na audiência de instrução. Então, Excelência, por todos esses motivos alegados, não tem antecedente criminal, tem residência fixa, tem 2 filhas, tem uma esposa que depende totalmente do trabalho dele como comerciante para sobreviver, estão passando por dificuldade, certo? Então, a família depende do seu trabalho, não integra organização criminosa, não integra facção criminosa. Da data do fato até agora não se tem notícia da prática de nenhum outro crime, enfim, não pondo em risco a ordem pública, certo? Então, com base nesses motivos alegados, a defesa, Excelência, pleiteia aqui pela concessão da ordem, né, e pela concessão do habeas corpus, a sustentação da defesa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jerry Cruz, parabéns pela lúcida sustentação. Eu concedo a palavra ao doutor Alcide Jorge para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Excelentíssimo senhor presidente desta colenda Câmara, desembargador Eduardo Costa Fava, excelentíssimo desembargador Sérgio Arruda Parente, desembargadora Maria Ilna de Castro, excelentíssimo defensor público, Dr. Rogério Matias, Dr. Jerry Cruz Bezerra, que com muito desembaraço fez a sua sustentação oral, secretaria, servidores, integrantes da Força Policial, demais advogados que se fazem presentes. A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória fundamentou-se na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destacando que após a prática do homicídio qualificado, o recorrente evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido por mais de 3 anos e 8 meses, sendo capturado no dia 1º de setembro de 2025, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Tal circunstância revela a inequívoca intenção de se furtar a persecução penal, configurando motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Ademais, o lapso temporal entre a decretação da prisão e seu cumprimento decorreu exclusivamente da conduta do recorrente, que, ciente da persecução penal, frustrou reiteradamente o cumprimento do mandado. Ressalte-se ainda que a alegação defensiva do temor a represálias não encontra respaldo probatório, tratando-se de mera suposição sem qualquer registro de ocorrência policial. Na mesma linha, a jurisprudência do STJ e STF afasta a tese de ausência de contemporaneidade, pois esta se relaciona aos motivos ensenjadores da prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa. A fuga prolongada e a captura recente em outro estado da federação evidenciam a atualidade do periculum libertatis, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a medida extrema, conforme reiterado o entendimento dos tribunais superiores. É de se concluir, portanto, que o recorrente, após praticar um homicídio qualificado, optou por permanecer foragido por longo período, sendo localizado apenas em Cachoeiro de Itapemirim, demonstrando a clara intenção de se furtar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual o pleito liberatório
não merece prosperar. Portanto, nos manifestamos desfavoráveis porque a conduta de quem vai recomeçar a vida no estado, em outro estado da federação, por demais distante e pelo relevante período de 3 anos e 8 meses, não se coaduna efetivamente com quem quer emprestar o papel colaborador aos trabalhos de apuração do crime. Por essas razões, malgrado a boa vida pregressa do paciente, nos manifestamos desfavoráveis ao pleito. Obrigado, doutor Alcides. Parabéns também pelo brilhante posicionamento. Doutor Jerry Cruz, eu vou diretamente aqui ao projeto de emenda. Eu procurei deixá-lo de uma forma bem elucidativa e de forma a resumir todas as teses apresentadas, né? Questões em discussão. Há 4 questões em discussão. 1. Avaliar se estão presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva do paciente. 2. Aferir a presença da contemporaneidade do decreto prisional com os fatos ensejadores da prisão. 3. Examinar a alegação da presença de condições favoráveis ao paciente. 4. Subsidiariamente, conferir a possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão. Razões de decidir. Não há ofensa até aqui aos pressupostos, fundamentos e ou condições de admissibilidade da prisão preventiva ora imputada ao paciente, não havendo que se falar em restrição ilegal ao direito constitucional de locomoção deste. Os motivos postos no decreto constritivo do paciente estão devidamente alicerçados em elementos vinculados à realidade, tendo a autoridade impetrada feito referência às circunstâncias fáticas e jurídicas em volta do caso, de maneira que não há legalidade a ser reconhecida quanto a este ponto. Em primeiro grau, o decreto prisional devidamente se fundou na necessidade premente de segregar cautelarmente indivíduo põe em risco a tranquilidade social em face da conveniência da instrução processual, do risco à garantia da ordem pública, restando demonstrados os vetores valorados negativamente contra o réu, ora paciente, o que indica em peso o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, motivo pelo qual a medida extrema do artigo 312 do Código de Processo Penal se mostra cabível no caso em questão. Consoante a isso, a evasão do paciente do distrito da culpa, optando por permanecer foragido por mais de 3 anos e 8 meses, mesmo ciente da persecução penal, constitui fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da custódia, visando resguardar a aplicação da lei penal. É entendimento simulado neste egrégio tribunal de justiça que a fuga justifica a decretação da medida mais gravosa no enunciado da súmula número 2, o que, em verdade analisado, para a contemporaneidade é o risco representado pelo acusado, não os fatos, que naturalmente se extingue após consumada a execução, salvo em crimes permanentes. Logo, se ainda presente o risco, o perigo representado pelo paciente é contemporâneo à medida, como no presente caso. O fato de o agente ostentar condições favoráveis não é garantidor da liberdade provisória, pois elas devem ser avaliadas conjuntamente com as peculiaridades do caso concreto, não podendo, per si, afastar a necessidade da manutenção da preventiva ou de outras cautelares mais severas, quando presentes os requisitos legais, como é o caso dos autos. Verifica-se que, demonstrada a referida imprescindibilidade da segregação preventiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares alternativas, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia cautelar, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para garantir a ordem pública. Dispositivo, habeas corpus conhecido e ordem denegada. É como voto. Como se posiciona o desembargador Sérgio Parente? Pois não, presidente. Louvo aqui o esforço da defesa, com a brilhante sustentação oral realizada, mas no seu voto,
há um trecho aqui da decisão de primeiro grau que diz assim: no que se refere à contemporaneidade dos fatos que embasaram a prisão do réu, observe que o delito ocorreu em 22 de 12 de 2021 e a custódia preventiva foi decretada em 27 de 12 de 2021, folhas 40 a 44 do pedido de prisão preventiva, número tal, tendo como fundamento a gravidade concreta da conduta consistente na execução da vítima em plena luz do dia, dentro do próprio veículo, parado em semáforo no trajeto da casa, após discussão fútil em bar, além da subsequente fuga do distrito da culpa. Pelo que eu vi, ele recebeu 2 navalhadas no pescoço. Se não me engano, a situação foi essa. Então, é uma situação extremamente grave e a fuga, no meu modo de ver, está caracterizada. Há uma situação objetiva de informe às autoridades sobre o seu endereço. Então, eu mantenho o voto proferido, presidente, acompanhando. Grato, desembargador Sérgio. Como se posiciona a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro? Acompanho também o voto do relator, integralmente. Grato, desembargadora Ilna. Vou à proclamação do resultado. A trinca julgadora, sem divergência de votos, conheceu e denegou a ordem impetrada nos termos do voto insigne relator. Julgamento concluído. Doutor Jair Cruz Bezerra, mais uma vez, parabéns pela brilhante sustentação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Excelência, e até a próxima e bom trabalho. Um abraço. Bem, vencemos a pauta. Hoje conseguimos julgar 73 processos, 3 relatorias, já que o desembargador é do estado de férias. Eu quero aqui também ressaltar o brilhante resultado da Câmara no mês de novembro. O colegiado conseguiu apreciar 613 processos, com 58 sustentações orais. Então, quero mais uma vez aqui parabenizar todos os gabinetes, os eminentes colegas, também as servidoras da Secretaria da Câmara, que, de uma forma muito profissional e muito comprometida, conseguimos alcançar esse expressivo número. Então, todos parabéns, 613 processos julgados em um mês. Eu quero também aproveitar o ensejo do desembargador Sérgio, desembargadora Ilna, doutor Alcides, doutor Rogério, para apresentar aqui, a gente pode fazer, como sempre fazemos, um voto de pesar pelo falecimento do juiz Antônio Ayrton Pontes. Doutor Ayrton prestou relevantes serviços à magistratura e à sociedade cearense. O esposo, irmão do esposo da desembargadora Vange. Então, doutor Ayrton, para nós que, quando assumimos a magistratura, estava sempre ali como um guia, sempre solícito e de forma muito cordial a ajudar todos que ali o procurassem. Então, assim, eu quero aqui prestar essa reverência à família enlutada, e é por essa razão que podemos, De acordo, de presidente. acordo, embargadora Ilna, doutor Alcides, doutor Rogério, se acosta, De se aposta. acordo. Pleno De acordo. acordo. Pois não. Então, algum registro? Outro registro a ser feito? Não? Tem um voto de Pois pesar, não. não sei se é pertinente eu Pois pedir, não, doutor. em relação ao doutor Alfredo Leonel Chaves, promotor de justiça, que faleceu ontem, Perfeito. familiar. Todos de acordo? Doutor Alfredo Leonel Chaves, Leonel Chaves, promotor de justiça. Tá. aposentado. Tá. O velório foi vizinho Foi. do Do doutor Ayrton. Foi? Coisa, né? Que Deus nos receba na corte celestial. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Agora, 15 horas e 3 minutos. Ótima tarde.